Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje tratando do jeitinho brasileiro. Conosco o Dr. Lourenço Estélio Rega, autor do livro Dando um Jeito no Jeitinho, onde ele fala da relação entre o famoso jeitinho brasileiro e a corrupção. Dr. Lourenço, os últimos números do IBGE mostraram um crescimento significativo da população evangélica no Brasil. Ao mesmo tempo, nós percebemos um aumento significativo da corrupção no nosso país. Parece que a igreja evangélica, que deveria, pelo menos teoricamente, falar a respeito de valores e pregar a necessidade de obedecer às autoridades, porque é isso que a Bíblia diz, parece que ela não está fazendo o dever de casa, não é? Então, por que é que, apesar do avanço da igreja evangélica no Brasil, não se percebe um impacto correspondente na nossa cultura, nos valores, na moralidade? O jeitinho parece que não se converte, vamos dizer assim. É verdade. Eu tenho a impressão que, se analisarmos historicamente, você percebe grande parte da nossa cultura evangélica veio dos Estados Unidos, e com todo respeito ao povo americano, meu avô era americano, então, com todo respeito, mas quando os nossos fundadores vieram para cá, por uma questão de prioridade, eles focalizaram muito a soteriologia, a salvação. Uhum. A questão individual, a relação do indivíduo com Deus, e pouco a relação do indivíduo com a cidadania responsável, com valores éticos, de participação na sociedade. E mais, embutido a isso veio o pragmatismo, que acabou, na linha do tempo, reduzindo o cristianismo à atividade eclesiástica, especialmente de fim de semana. De maneira que a igreja se torna uma redoma. E, cumprida a sua obrigação, digamos, religiosa, o indivíduo não vê muita relação com a atividade dele. Em outras palavras, ele não faz a transposição dos valores bíblicos, éticos, bíblicos, para o seu dia a dia. Isso explicaria, por exemplo, por que boa parte dos políticos evangélicos hoje está sendo processada? Sim. O desvio de funções, sanguessuga, coisas assim. Tudo. Se explicaria? Eu acredito que explica, porque na realidade nós preparamos a pessoa para a eternidade, pouco preparamos para a vida abundante na Terra. Mesmo diante de tantas tensões desse mundo secularizado sem Deus, nós como cristãos somos o luzeiro do mundo, como Paulo fala, né? Somos a luz, o sal, devemos ser o grande exemplo e no fim, hoje eu tive outro dia, uns anos atrás, não foi outro dia, o depoimento de um contador cristão que rejeitou ser contador de uma grande igreja, tendo em vista algumas dúvidas que ele não teve esclarecidas quanto aos negócios da igreja, da própria igreja. E então eu diria para você, onde nós como cristãos vamos parar só acreditando que a nossa única mensagem é da salvação. A salvação nos leva de volta, e é uma mensagem aqui, eu creio que muito ligada ao princípio da reforma. Deus nos criou para a sua glória, vivemos para Ele. A salvação é uma restauração a esse estado original das coisas. Então, em teologia, até eu acredito que nós necessitamos resgatar o conceito cosmológico da salvação, um reposicionamento do cristão diante da ordem das coisas criadas, exercendo ele aí, a partir daí, um papel como nova criatura. E nesse sentido, eu acredito que a igreja ela está falhando, porque ela acabou se tornando, como eu disse há pouco, uma redoma. É um monte de transfiguração, na realidade. Né? O que é, de fato, bastante lamentável.